nós temos testificado o surgimento de muitas ideias e teorias dentro do campo teológico que são frutos do momento em que nós vivemos, momento de pós-modernidade, e que estas novas tendências teológicas têm ganhado espaço, têm ganhado adeptos, seguidores, mas muitas destas tendências teológicas, essas novidades teológicas que surgem por aí, elas não têm fundamentação bíblica, certo? A título de exemplo, eu quero apenas citar uma de muitas destas que estão surgindo por aí e que a gente precisa tomar cuidado. Existe uma tendência teológica pós-moderna chamada de teísmo aberto, que dentre muitos dos seus pressupostos, ela diz que Deus aprende com o homem. É um dos pressupostos do teísmo aberto. Ela diz que Deus, Deus é sábio e que Ele pode aprender comigo. Está vendo só? Está vendo o negócio? Que Deus, Ele é sábio, uma pessoa, um ser sábio, e que Ele pode aprender com o homem. Certo? É uma dos pressupostos dessa tendência teológica. E nós temos visto que tem surgido muitas dessas tendências. Essas tendências têm ganhado muitos adeptos, e muitas dessas novas tendências estão sendo cantadas dentro das nossas igrejas, estão sendo pregadas dentro das nossas igrejas, ou pelo menos dentre aquelas igrejas mais liberais no âmbito teológico. O apóstolo Paulo, ele faz aqui duas falas. Primeiro, ele diz que está com o zelo daquela igreja, da igreja de Corinto, zelo de Deus, com a preocupação de preparar aquela igreja como alguém que prepara uma virgem, uma noiva virgem para o marido. E aí ele prossegue dizendo assim: mas assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E a outra questão aqui, a primeira questão que citei, é que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 2: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos o ministério apostólico de Paulo, uma coisa fica evidente: o amor, a preocupação, o zelo e o cuidado que ele tinha com a igreja de Cristo, certo? Nós podemos observar isto desde o primeiro momento, desde a sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo fez a sua viagem missionária juntamente com Barnabé, por ali tudo. Posteriormente ele disse assim: olha, vamos voltar por onde nós já passamos, confirmando a fé, confirmando o ânimo dos crentes. Vamos voltar por onde nós já passamos, pregando, anunciando. Luciano, esse violão vai cair. Vamos pregar o evangelho, vamos voltar por onde passamos pregando o evangelho, para confirmar o ânimo dos crentes, o ânimo dos irmãos. E observe que todas as vezes que o apóstolo Paulo passava um período fundando um trabalho,
trabalho, ele saía dali, mas deixava homens capazes, pessoas responsáveis para conduzir o trabalho. Quando a gente olha para Atos capítulo 17, capítulo 20, a partir do versículo 17, ali ele está demonstrando o cuidado e o zelo dele com a igreja em Éfeso. E ele chega a dizer assim: olha, eu estou saindo, estou indo, mas eu sei que no meio de vós se levantarão lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. Aí ele alerta os anciãos da igreja em Éfeso, diz assim: olhem por vocês mesmos e pelo rebanho que o Senhor vos constituiu bispos. E ali o apóstolo Paulo demonstrando o cuidado, o zelo para com a igreja em Éfeso. Quando nós olhamos para as muitas lutas e sofrimentos ministeriais sofridos pelo apóstolo no exercício do serviço cristão, do ministério o qual Deus confiou a ele, lá está aqui na segunda carta aos Coríntios, neste capítulo, lá no versículo 28, ele diz que além de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a dor que ele sentia, ainda sentia o peso, o cuidado com toda a igreja, as igrejas. Então nós observamos que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: olha, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E aqui nós queremos falar nesta noite a respeito dos aspectos que devem ser notados na noiva do Cordeiro, na noiva de Cristo. Primeiro aspecto, diga assim comigo bem forte: compromisso com o noivo. Diga bem forte. Exatamente. Aqui dentro da Bíblia Sagrada, muitas vezes nós encontramos esta metáfora da Bíblia referindo-se à igreja que somos nós como noiva de Cristo. Existem inúmeras referências a respeito disto. Existem inúmeros momentos em que a Bíblia faz esta referência, usando esta comparação, chamando a igreja de noiva, chamando lá no livro de Apocalipse, a chama de esposa do Cordeiro, certo? E aqui nós precisamos entender que a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela precisa ter alguns aspectos notórios, evidentes na sua vida. E um destes aspectos nós podemos dizer que é o compromisso com o noivo. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 3: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ou seja, nós observamos que o apóstolo Paulo tinha a preocupação de criar na mente da igreja em Corinto, na mente dos seus ouvintes, a convicção de manter um compromisso com o noivo. Ele diz assim: porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Por isso dizemos que o aspecto da noiva de Cristo é o compromisso com o noivo. Bendito seja Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, se nós mantivermos o nosso compromisso com o noivo, nós não seremos enganados. Se nós tivermos o nosso compromisso com a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Se nós mantivermos compromisso com o Cristo ressurreto, com o encontro que está preparado para nós, nós não seremos enganados. Aleluia. Quem já é noiva do Cordeiro, levante as mãos aos céus. Quem está compromissado com o noivo, levante as mãos aos céus. Permaneçamos firmes no compromisso com o noivo. Bendito seja Deus. Todos nós sabemos perfeitamente bem como funciona o
casamento. Não precisa nós nos destacarmos para a cultura judaica da época, para nós termos uma noção do quão grande é o compromisso firmado entre o jovem e a moça diante do altar de Deus no momento do noivado. Aleluia. Todos nós sabemos bem. Com os pais da moça, conversa com os pais da moça, manifesta o desejo: olha, eu quero casar com sua filha, quero noivar e tudo, e aí parte para o processo do noivado, aí vem onde o pastor, vem diante da igreja: pastor, nós estamos noivando, celebre o nosso noivado, e faça assim, faça assim. Ou seja, o compromisso que eles estão fazendo ali, diante do altar de Deus, diante da igreja de Cristo, está refletindo a importância do ato final que vai se consumar lá na frente, que é o casamento. Então nós observamos que a partir deste momento, o compromisso entre estes jovens torna-se mais intenso, porque agora eles estão aliançados pelo compromisso do noivado, e que o noivado irá levá-los até ao casamento. Da mesma forma, nós, igreja de Deus, crentes em Cristo Jesus, nós já estamos aliançados com Cristo, nós já recebemos a nova aliança, nós já recebemos o selo do Espírito Santo, estamos selados e guardados para Cristo Jesus, para o grande dia do Senhor. Por isso nós precisamos manter o nosso compromisso, para não sermos enganados pelas vãs sutilezas, pelas vãs doutrinas, e até mesmo por prazeres e coisas deste mundo, porque quem tem compromisso com o noivo sabe aonde quer chegar, e queremos chegar no grande dia onde nos encontraremos com o noivo. Bendito seja Deus. Mantenhamos um compromisso com o noivo. Se nós já estamos aliançados, nós vamos permanecer aliançados com o noivo. Aleluia. Segundo aspecto, diga assim comigo bem forte: fidelidade com o noivo. Nenhum noivado ou casamento permanece diante da infidelidade. Nenhum namoro permanece. Nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que dentro do aspecto bíblico, quando a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, em várias ocasiões é assim chamada, e nós estamos dizendo que um dos aspectos da noiva do Cordeiro é o compromisso que ela deve ter com o noivo. Agora nós estamos dizendo que o outro aspecto também é a fidelidade para com o noivo. Aleluia. E é algo que nós precisamos manter e permanecer fiéis ao noivo, fiel ao compromisso que nós já firmamos com o noivo, fiel aos termos do contrato, aos termos do casamento. Olha, irmãos, dentre as muitas tendências teológicas do momento, existem algumas que tiram a responsabilidade humana e atribuem apenas esta responsabilidade a Deus. Não, você é escolhido de Deus. Não, você já foi chamado por Deus. Pode permanecer assim. Não, Deus te ama, Deus te quer desse jeito, do jeito que você tiver, do jeito que você quiser. Deus é Deus, Ele é amoroso, Deus é bondoso. Não, você pode ficar do jeitinho que quiser. Deus é Deus, Deus é bondoso. Papaizinho do céu não vai. E acaba tirando a responsabilidade humana com relação ao quê? A fidelidade para com o noivo. Acaba tirando a responsabilidade do homem, do pecador,
estabilidade dentro do acordo. Mas não, eu posso fazer do jeito que eu quiser, porque Deus é bom, Ele é papaizinho querido, Ele não vai interferir em nada que eu fizer. Vai, porque dentro do aspecto do noivado entre igreja e Cristo, do casamento entre igreja e Cristo, existe uma cláusula no contrato chamada fidelidade ao noivo. E nós precisamos permanecer fiéis ao noivo, fiel à sua palavra, fiel ao seu ensino, fiel à comunhão que temos com Ele, fiel diante dEle e diante de todo mundo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Outro aspecto que nós precisamos ter, que a igreja precisa ter, que nós devemos ter, é o aspecto da pureza. E nós, como noivo de Cristo, igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, precisamos manter a beleza que há na noiva do Cordeiro. Eu já citei aqui, já falei uma vez, falando, por exemplo, que na nossa cultura aqui ocidental, a pessoa de maior destaque no casamento, quem é, meus irmãos? É a noiva. Sim ou não? É a noiva. Não são os pais da noiva, não são os pais do noivo, não são os padrinhos do noivo, não são as madrinhas da noiva. Não. Não é o padre que está celebrando, não é o pastor que vai celebrar. Não. Estes são importantes, mas a pessoa de maior destaque no casamento é a noiva. É a noiva. A expectativa para ver a entrada da noiva. Quando o noivo entra, nem sempre todo mundo dá a devida atenção. Não. A mãe, os padrinhos estão entrando, a mãe vem trazendo o noivo até aqui, mas o povo não. O povo quer ver é o gasto da noiva entrando. E se ela vier com o véu arrastando lá na porta, aí é que o negócio fica muito. Se ou não, meus irmãos? A noiva é onde está. Agora a pessoa se abre, qual o vestido? O cabelo do bebê o cabelo assaqueado. Mas a passada dele é assaqueado. Já pensou na coisa do cabelo assaqueado? O vestido tão absurdo. A maquiagem parecendo bonita. Fica boa a festa? Não fica. Por quê? Porque a noiva, ela precisa zelar, preservar, primar pelo brilho, pela beleza. Sim ou não? É o dia mais importante para ela. É o dia mais importante para ela. Então ela vai primar pela beleza. Da mesma forma, a igreja de Cristo, tendo como figura aqui metafórica a imagem da noiva, certo? Nós precisamos manter a nossa beleza por meio da pureza que existe em nós. E como que a igreja mantém-se bela e pura diante do Senhor e diante da sociedade? Através do bom testemunho que mostramos e que refletimos do Cordeiro de Deus. Se nós temos um compromisso com o noivo, se nós temos fidelidade para com o noivo, evidentemente é que nós estamos dando um testemunho do nosso compromisso, um testemunho da nossa fidelidade para com o noivo. Bendito seja Deus. O testemunho da igreja, o testemunho do cristão, testemunho de fé, testemunho de vida, testemunho de compromisso com a palavra, testemunho de compromisso com os mandamentos santos de Deus, é o reflexo da beleza
firmeza, mantenhamos o testemunho. Mantenhamos o testemunho. Aleluia. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Para encerrarmos, outro aspecto da noiva de Cristo é a esperança de encontrar o noivo. Vou repetir aqui rapidinho. Olha, o primeiro aspecto, qual é? É o compromisso com o noivo. Não vamos perder o nosso compromisso. Segundo, qual é o outro aspecto? A fidelidade para com o noivo. Permaneçamos fiéis ao noivo. Terceiro aspecto, manter a nossa beleza, a nossa pureza. E quarto aspecto, a esperança de encontrar o noivo. Aleluia. Quem aqui tem a esperança de encontrar o noivo? Este aspecto aqui, ele é fundamental e é até uma base de sustentação para os outros três. Porque, meu irmão, se nós estamos vivendo na esperança de encontrar o noivo, nós sabemos perfeitamente que só será possível nos encontrarmos com o noivo se nós estivermos sendo uma noiva bela, se nós estivermos sendo uma noiva fiel e se nós estivermos sendo uma noiva que tenha compromisso com o noivo. Ou seja, a esperança de encontrar o noivo fundamenta os outros três aspectos, porque se nós estamos certos, se nós estamos desejosos, se nós estamos desejosos de encontrar o noivo, se nós estamos com sede, com vontade de encontrar com o noivo, isto será muito forte, será força para nós permanecermos no compromisso, na fidelidade e na pureza para encontrar o noivo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Tudo vai depender da esperança de encontrar o noivo.